Hi, Baddies! Eu sou a Luana Rico, sua youtuber favorita, sua Brax favorita, é claro, a sua melhor amiga. Bom, divas, o vídeo de hoje a gente vai fazer baseado em um comentário que eu recebi aqui. Vamos abrir porque eu salvei o print, tá? Da Hong Mari, não sei se estou falando certo, sorry, diva. Gente, se eu falar mais baixo é porque já tá tarde. Ela falou assim: Lu, faz um vídeo falando sobre suas crenças no sentido de religião. Você acredita na existência de guias espirituais? Alguns chamam de guias, outros de anjos da guarda, mentores, enfim. Depende da religião ou da ausência dela. Mas você acredita? Fico muito curiosa com relação à lei da suposição, efeito placebo, as religiões e entidades. Tenho minha forma de pensar, mas gostaria de saber do seu. Acho que outras pessoas também gostariam de saber. Beijos. Beijos, diva. E eu vou trazer, meio que baseado nesse comentário. Eu já tava doida pra fazer um vídeo sobre isso, porque é uma coisa que muita gente me pergunta. Então, a gente vai falar sobre isso. Um ponto que eu queria trazer antes, eu vejo que muitas pessoas problematizam o fato de você ter uma religião e você aplicar a lei da suposição. E assim, eu não tenho religião por questão minha, porque vocês não entenderam o porquê hoje. Mas, gente, não tem problema algum. Isso não te limita se você gosta do que você tá fazendo. A religião, o que eu sinto da religião, né, é que tem que ser realmente por amor, por fé e não, sei lá, por medo de ir pro inferno. Mas se você gosta, se você acredita, qual que é o problema, sabe? Isso não implica com o fato de você, sei lá, manifestar uma pessoa específica, ou enfim. Então eu não vejo problema nisso. No meu caso, vocês vão entender o porquê que eu não tenho religião, nenhuma religião específica, mas, enfim, não se sintam pressionados em questão a isso, tá ligado? Tem muitas opiniões diferentes em torno de ter uma religião e praticar a lei da suposição, mas todo mundo manifesta, então não é um requisito pra você manifestar, você largar qualquer crença da sua espiritualidade. Enfim, quando eu era criança, tudo começou, e eu acho que foi até o início do meu despertar espiritual, eu me questionava muito em questão de religião. Eu falava, gente, existe tanta religião e tantas pessoas falando que tiveram experiências, tipo, sei lá, tal religião fala que incorporou uma entidade e outra religião fala que falou com Deus. Qual que tá certo? O que existe, né? Eu ficava muito nessa brisa, porque pra mim, naquela época, tipo, sei lá, eu tinha que ter uma religião certa, entendeu? Ou nenhuma era real, eu tinha uma religião certa. Eu ficava, gente, muito intrigada. Eu falava, bicho, eu vou descobrir. Porque eu pensava, nossa, as pessoas só vão saber, tipo, qual religião é a certa depois que todo mundo morrer. Quer dizer, depois que a pessoa morrer, tipo, ver o que vem após a vida. E o que vem após a vida? Tipo, será que eu vou só assumir o que... Entendeu? E eu comecei a me questionar muito sobre isso. Isso, tipo, sei lá, devia ter uns 8 anos. Ou menos, sei lá, gente, eu era bem novinha mesmo. Só pra explicar também o esquema da minha família, porque eu acho que isso faz uma diferença pra vocês entenderem, acho que por que eu tinha essa brisa, não me veio do nada. Mas em determinada fase da minha vida, tipo, minha família começou a mudar muito de crença. Tipo, uma hora era de um lugar, outra hora era de outro. Eu falava, gente, que porra é essa? São maluco. E eu ficava, gente, por quê? Não tô entendendo mais nada. Normalmente as pessoas crescem, tipo, a família tem uma religião, sei lá, católico, e aí vive a vida, e os pais sempre são dessa religião. Na minha família não, gente, era minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, tipo, eles iam pra várias, não religiões, mas tipo, sabe, diferentes formas de espiritualidade, digamos, tipo, crenças diferentes, assim. Grupo, sei lá como fala. Enfim, e às vezes coisas opostas. Eu falava, gente, bicha, não tô entendendo. Enfim, então eu pensava, ou tem uma religião certa, ou a gente tá todo mundo preso numa ilusão coletiva e nada disso existe, todo mundo é maluco, e a gente só spawnou aqui, tá ligado? E as pessoas ficam inventando sarna pra coçar. E essa, na verdade, é uma dúvida bem sagrada, porque quando a gente questiona... isso eu acho que quando a gente entende que a gente pode questionar a religião, a gente tem mais liberdade pra ver o que a gente realmente acredita. Tem muitas pessoas que estão na religião por medo. Isso não apoio, tá bom? Isso eu acho que é aprisionamento, você tá numa religião porque você acha que se você fizer isso é pecado e você vai pro inferno. Tipo assim, você tá aqui pra viver uma experiência, entende? Não tem por que você ser punido por existir. Então, eu sinto que, não dizendo algumas religiões, mas algumas instituições religiosas colocam esse peso. Tipo, você tem que pagar isso daqui para Deus te abençoar. Isso eu acho muito errado, porque a religião é algo interior, entendeu? Eu acho que, tipo assim, você sentiu no seu coração lá de dar aquele dinheiro lá, eu não sei o nome, mas enfim, você faz, mas você faz por vontade própria. Você entende que vem de uma
uma vontade, uma coisa mais divina e não de uma obrigação, de um medo de ir pro inferno. Então, esse tipo de coisa eu acho que nunca fez sentido pra mim, sabe? A coisa que me fez... Eu nunca frequentei igreja, mas eu lembro que quando eu comecei a, tipo, ter essas dúvidas, esses questionamentos, né? Eu ficava muito revoltada com isso, gente. Até hoje eu acho muito absurdo você, tipo, ensinar uma religião, tá? Independente de qual seja. Porque isso a gente vai acontecer mais em igreja. Mas pode acontecer em qualquer uma, né? E fazer as pessoas, tipo, acreditarem naquilo por medo. Nunca vai ser por medo, gente. Vai ser por conexão, porque ressoou com você, entendeu? Enfim. E esse tipo de questionamento é legal porque ele vem literalmente da consciência e não da doutrina, que é aquele negócio tipo, eu preciso acreditar, eu não posso questionar, entendeu? Então, enfim, pra mim isso foi o início de tudo e onde tudo começou pra mim. Eu acho importante a gente entender também que a religião é uma forma, é como se fosse um ponto de vista pra mesma coisa, gente. Tipo, a consciência é tudo, tá ligado? Então, imagina, sei lá, um vaso. O vaso pode ser de vidro, pode ser de barro, pode ser de pedra, pode ser de qualquer coisa. Mas ele é um vaso, entendeu? Eu não sei se vocês vão entender, mas é como se fosse, tipo assim, esse vaso pode se chamar catolicismo, pode se chamar bruxaria, pode se chamar... Entendeu? É a mesma coisa em diferentes formas de ver. Não sei se vocês vão entender, às vezes narrativas diferentes, histórias diferentes, crenças diferentes, mas parte da mesma coisa. O vaso seria, sei lá, o contato com o divino. Então, independente se ele é de vidro, de barro, de pedra, ele é o contato com o divino, entendeu? Ele é uma forma, são formas diferentes de você se conectar com a fonte. Mas não existe forma certa, porque todas são formas diferentes. É tipo quando o professor de matemática ensina um jeito de fazer uma conta lá, tipo, de fazer alguma coisa de uma matéria, e aí, tipo, outro professor ensina outra fórmula. É isso, é outra fórmula, mas é pra você chegar no mesmo resultado, que é a conexão com o divino, com a fonte, com como você quiser chamar, entendeu? Outra coisa que eu tenho muito pra mim, que inclusive eu anotei aqui uma frase de Neville, que pra mim simboliza muito isso também. O homem é tudo em seu mundo, tudo que ele vê é ele mesmo expresso em diferentes formas. Então, assim, o crente, o ateu, a bruxa, o whatever, eles vão viver o mundo correspondente com a crença deles, com a fé deles, no que eles acreditam. Então, literalmente, é uma manifestação, entendeu? E isso quer dizer que não é real o que você acredita porque é uma manifestação? Não, porque a partir do momento que você assume que é real, entendeu? Porque às vezes a gente fala, né, que tipo, se você acredita em Deus, então Deus existe. Vai existir pra você. Não porque Deus não existe, porque você está manifestando a existência dele, mas porque você está consciente da existência dele e toda a criação já tá feita, entendeu? Então, tipo, vamos pensar assim, numa ideia de tudo existir, tá? De todas as criações estarem feitas, existe Deus, existe a realidade onde não existe Deus, existe a realidade onde existem vários deuses, e você vai estar na realidade correspondente à sua crença. Então não quer dizer que não é real, porque é muito mais que real. Você só, tipo... Por você assumir aquilo, você vai experienciar aquilo. Então, assim, toda religião, toda crença, toda fé tem razão. Eles têm razão dentro daquilo que eles estão assumindo como verdade. Eu não sei se tá complexo de entender, eu espero que dê pra pegar a visão que eu tô tentando passar. Eu separei uma anotação aqui que eu tive sobre a magia do caos. Na magia do caos, se fala muito sobre a crença ser uma ferramenta extremamente poderosa. Então, o seu sistema de crença é tipo um instrumento. E... acredita-se que qualquer sistema mágico pode funcionar desde que a pessoa esteja plenamente entregue àquela crença durante o processo. Então, isso bate de frente, por exemplo, com qualquer dessas ideias de tipo, só existe uma religião certa. Porque literalmente qualquer coisa que você acreditar, que você assumir que aquilo tem poder, vai ter poder. Porque você está assumindo. Então não existe uma religião certa ou errada, porque todas estão certas pra pessoa que assume aquilo. Uma coisa que eu acho interessante é que você pode usar um terço, você pode acender uma vela, você pode, sei lá, desenhar um pentagrama enorme pra proteção. Mas se você não acreditar naquilo que você tá fazendo, se você não saber que aquilo é real, porque quando a gente faz magia ou quando a gente é de uma religião, aquilo é real pra gente. Se você não coloca poder, se você não atribui um significado àquilo... Gente, desculpa, tá coisando que eu tenho que ir, porque eu não amarrei direito. Se você não atribui um significado àquilo, uma simbologia, enfim, aquilo não funciona. Por exemplo, o pentagrama, ou a oração, um salmo, um feitiço, isso são formas, tá? Instrumentos ali que a gente tá usando pra expressar a nossa consciência. Então, se a gente acredita
que beber água vai fazer a gente ficar mais gostosa, vai fazer, porque a gente tá atribuindo esse significado à água, entendeu? Falando em sentido religioso, tem isso também, né, de crença, enfim. Inclusive, esse negócio da água eu faço. Gente, caiu água em mim, tá um puta frio, mano. Enfim, então eu acredito que religião, crença, tudo isso vem da mesma ideia de que a consciência cria a experiência. Não é exatamente, sei lá, o salmo da Bíblia que tem poder, o feitiço que tem poder, o símbolo que tem poder, mas é o estado que você tá quando você tá fazendo aquilo, entendeu? Que você sabe que vai funcionar, que você sabe que é real. Você tá fazendo aquela oração porque você sabe que você vai ter uma resposta. Ou sei lá, você tá fazendo um feitiço de proteção porque você sabe que aquilo vai te dar proteção. Então é isso. Não é o feitiço, não é a palavra entoada, não é a, sei lá, deixa eu pensar. Entendeu? Não sei. Outra frase que eu separei aqui de Neville. A suposição, se persistida, se torna realidade. E aqui ele não tava falando de, sei lá, mentalizar e esperar. Ele tava falando, quando você vive como quem já é aquilo, o mundo vai se desdobrar, porque o mundo é você. O mesmo vale pra religião. Você vive a realidade, a experiência, né, compatível com aquilo que você assume como real. Então, assim, a fonte é uma só. É a conexão com o divino, com o todo, com a fonte. O que muda é a forma que isso é feito, a forma que isso é visto. Cristãos, budistas, hindus, judeus, bruxas. Meu, não tem nem mais nome de religião na minha cabeça. Mas assim, cada um usa uma linguagem, uma narrativa, uma forma, uma linguagem. Já falei uma linguagem. Enfim. Porém, eles estão fazendo a mesma coisa. Que é se conectar com o oculto. Com o que a gente não vê com os nossos olhos físicos. Indo além da terceira dimensão, né? Então, na verdade, todas as religiões estão dizendo, existe algo além da matéria. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que é daquele herói, o Herói de Mil Faces. Eu achei jogado no meu notas, mas as religiões são máscaras do mesmo Deus. Então, todos os caminhos, eles são válidos se eles te expandem, entende? Se eles te elevam, se eles te fazem expandir a sua consciência. E eu, por exemplo, como praticante livre, né? Tipo, eu não tenho nenhuma religião específica, enfim, eu posso ser tudo, entendeu? Se me expande, eu tô dentro. Então, sim, você pode fazer um salmo da Bíblia e você pode fazer um feitiço, porque uma coisa... Ai, desliguei. Ué... Isso não é se contradizer, você está literalmente se conectando com a mesma coisa. Você não está se contradizendo se você está acessando a espiritualidade de diferentes formas, porque você está literalmente indo para o mesmo caminho, porque todo mundo está atrás da fonte, do que tem além daqui. As religiões são como mapas, mas o destino final é você lembrar que você é um ser divino experienciando a vida humana. Então, eu particularmente não acredito em certo ou errado na espiritualidade, religião certa e religião errada. Eu acredito em coerência interna. Então, tipo assim, é claro que não vão ser todas as religiões, ensinamentos que vão ressoar comigo, que vão fazer sentido pra mim, mas existem coisas que ressoam e coisas que não ressoam comigo. E é isso que eu vou levar em consideração. Então, se algo faz assim, você vibrar, sabe? Seu coração palpitar e você ficar intrigada, tipo, caralho, faz sentido pra você? Essa é a sua verdade. E eu acho que é aí que você tem que seguir e sem, tipo, se limitar, falar só essa é a minha verdade. Porque daí você acaba fechando muitos caminhos. Porque você pode achar outra coisa que faz seu coração palpitar também. E outra coisa. E outra coisa. E essa é a expansão da consciência. Sabe? É você expandindo, você vê e descobre vários babados, e você vai sabendo mais, você vai entendendo mais de quem você é. E quando eu falo de quem você é, não é de autoconhecimento, é lembrar que você é a fonte. Então eu acredito que toda alma reconhece o sagrado como quando vê. Então não importa como que é o nome, como que é a fonte, qual que é o nome da religião, qualquer crença. Mesmo que o nome mude, o sentimento é o mesmo. Eu não sigo nenhuma religião, mas assim, respeito todas e amo conhecer várias culturas, várias crenças. E eu acho que todas conseguem agregar muito pra gente, sabe? Eu não tenho medo de seguir vários caminhos diferentes, de ler sobre várias coisas diferentes, porque eu teria medo, na verdade, de ficar estagnada e, tipo, paralisada, sabe? Sem sede de conhecimento. Esse é o meu medo. De parar de me questionar. Porque eu acho que quando a gente para de se questionar, tipo, de tentar entender as coisas, bro, tipo, não. Quando você para de questionar, você para de expandir. Então eu não sigo nenhuma religião porque o meu caminho, ele não é fixo, não é uma coisa reta. Tipo, hoje eu posso estar acreditando uma coisa e amanhã eu descobri outra coisa que faz meu coração brilhar e acender. E aí eu vou ficar com hiperfoco em estudar aquilo, depois eu vou ir pra outro assunto. Então, tipo, é muito... Ai, sabe? Gosto de expandir, é isso. Cada livro, cada cultura, cada símbolo te ensina algo. Você pode, tipo, aprender com tudo. Você não precisa se identificar com tudo, mas você pode aprender com tudo
E, tipo assim, não precisa se acorrentar, entendeu? Você vê, fala, isso faz sentido pra mim, isso me expande, não, sim, não. E aí você decide. É tipo, você bebe da fonte sem você se acorrentar no tempo. Outra coisa que eu tenho sobre mim é que eu não gosto de seguir regras na minha espiritualidade. Então, você não pode fazer isso. Gente, eu faço como eu sinto. E eu sou a minha forma de conexão com o divino. Então eu não gosto de nenhum tipo de regra. Eu acho que a partir do momento que fala tem que ser assim, por isso que eu não sigo religião, entendeu? Porque eu não gosto de regra, eu gosto de experienciar, gosto de fazer do meu jeito, gosto de testar 1000 formas. E, enfim, pra mim tem regra, já não faz mais sentido pra mim. Eu não sou uma pessoa que gosta de lógica, que gosta desse tipo de coisa. Eu não preciso que me digam, se você fizer isso, o divino vai te odiar. Porque eu sinto o divino em mim quando, sei lá, eu tô olhando pro teto, quando eu tô ouvindo uma música, quando eu tô desenhando, quando eu tô cozinhando, entendeu? Eu sinto isso em mim. Então, por que eu vou colocar uma regra sendo que é algo natural? Eu entendo que pra muitas pessoas religião é como uma casa, mas no meu ver, pra mim a religião é como uma parede. Porque eu não gosto de nada que diga isso é certo e isso é errado. Pra mim isso, tipo, é como se fechasse minhas possibilidades de expandir, sabe? Eu não sou contra a religião, eu sou contra qualquer coisa que, tipo, diga você só pode ser assim. Eu sou contra um sistema que diz que você só pode acessar a fonte de uma forma, entende? Que só tem uma forma que é certa. Isso pra mim não cola. Outra coisa que eu tenho pra mim, né? Eu não acredito em Deus como algo externo. Eu acredito que nós somos Deus experienciando a vida humana. Então eu não acredito que existe, sei lá, um velhinho no céu sentado e julgando, isso que você tá fazendo é certo, isso que você tá fazendo é errado. Não acredito. Eu acredito muito mais na ideia que nós somos Deus e falamos, vou encarnar em vários bodies diferentes, vou fazer o meu The Sims do meu jeito. Entendeu? Eu tenho uma brisa meio assim. A ideia de ter um velhinho no céu falando, não, você fez isso daí, não gostei. Não gostei porque hoje você não fez isso pra mim, ou porque não sei o que, me soa muito absurda, entende? Tipo, não sei, parece que depois que eu tive acesso a isso de, tipo, você é Deus, eu fiquei, caralho, se realmente Deus fosse algo que só, julgasse se você é uma pecadora ou não, isso daqui seria uma prisão, tá? Uma tortura e não uma experiência espiritual. Então por que criar seres que podem questionar, pensar, ter sentimentos e eu questionar alguma coisa eu tô errada? Não faz sentido, né? Então por que você me deu essa habilidade, querido? Então por isso que eu acredito que Deus, pra mim, é uma fonte e nós somos essa fonte. E aí cada um tem a sua realidade correspondente ali. Outro comentário que eu recebi aqui, um vídeo que eu fiz com a minha irmã e mandaram perguntas sobre ocultismo, magia, enfim, a minha irmã já trabalha com isso, já estuda isso há uma boa parte da vida dela e me pediram muito pra fazer esse vídeo com ela, então eu recebi esse comentário e eu vou falar sobre ele. Lua, você poderia fazer um vídeo falando sobre como você concilia a crença na lei da suposição e na espiritualidade? Porque em algumas questões, como o vampirismo, por exemplo, vampirismo energético, tá? Entra em conflito com o conceito de Apo, que é everyone is you pushed out. Todo mundo é você puxado pra fora. Já que, levando em consideração que somos 100% responsáveis pela nossa realidade, a ideia de que algo ou alguém tem o poder de afetar nossa vida é meio contraditória. Eu adoraria que você trouxesse um pouquinho da sua visão em relação a isso. Enfim, eu decidi trazer porque eu sou uma pessoa que eu levo a lei da suposição como 01 da minha vida. Porque desde que eu entendi que tudo parte disso, é minha prioridade. Então, eu entendo totalmente a sua dúvida e eu também brisava muito nisso. Eu vou explicar a minha visão sobre. Falando agora até de magia, tá? Vamos até sair da lei da suposição antes de eu entrar de novo. Na magia, eu vou dar o exemplo do vampirismo, que foi o que você me perguntou. O vampirismo energético é quando alguém suga a sua energia vital, pra quem não sabe. Então, existem técnicas de vampirismo e a pessoa, basicamente, tipo assim, ela pega uma brecha no seu campo energético. O seu campo energético precisaria dar uma brecha, que a gente vai entender isso, a visão da lei da exposição, pra ela conseguir te vampirizar. Então, tudo que você reconhece como possível na sua realidade, porque você tá assumindo como verdade. Então, tudo precisa de um sim da sua consciência. Como eu disse, até na magia, você precisa, no caso pra você ser vampirizado energeticamente, você precisaria abrir o seu campo. Claro que isso pode ser feito de forma inconsciente, mas precisa de um sim ali, precisa de uma abertura. Desde da magia tem essa visão de que você precisa estar aceitando, mesmo de forma inconsciente, abrir o seu campo para aquela pessoa, seja oversharing, esse tipo de coisa. E na lei da exposição, você precisa dar o sim da sua consciência. Então, eu gosto de estudar esses assuntos porque pra mim é interessante. Mas, por exemplo, eu tenho pra mim que não, ninguém vai me vampirizar, não dou permissão pra ninguém fazer isso. É igual aquelas pessoas que falam, ai, que saco.
É igual aquelas pessoas que falam, ai, tudo dá errado na minha vida porque o povo me inveja. A pessoa assume tanto que tudo dá errado na vida dela por causa da inveja, ela dá um motivo, mas ela tá falando que tá tudo dando errado por causa da inveja. Isso vai acontecer. Então, assim, tá? Na minha visão, como eu disse tudo pra vocês sobre espiritualidade, enfim. Eu tenho pra mim que tudo é ferramenta e você usa contra você ou a seu favor. Pra mim é interessante esses assuntos, é o que me fascina. Eu diria que é o meu tipo de inteligência, sabe? Tipo, eu gosto de estudar coisas ocultas, enfim. Então, pra mim, eu gosto de estudar, sei lá, como que funciona esse tipo de coisa e tudo mais. Isso não quer dizer que eu vou me colocar na posição de vítima daquilo, entendeu? Eu tô estudando por puro conhecimento, porque eu quero entender, porque às vezes eu passei alguma situação. Então, é igual religião. Às vezes faz sentido pra uma pessoa, não faz pra outra. Como eu disse, a gente pode beber da fonte sem, às vezes, absorver aquilo. E eu acho que o principal é você não ter a mentalidade de vítima, que as coisas vão acontecer para você, que a pessoa vai te vampirizar energeticamente. Se esses assuntos não são do seu interesse, não veja sobre eles, sabe? Mas não é porque, por exemplo, tem gente que às vezes vê um vídeo falando sobre isso e fica nessa brisa de, nossa, peguei uma crença limitante. Não é isso, gente. Você pode estudar se você tiver interesse, se você não tiver, tudo bem, entendeu? Aquele vídeo especificamente era sobre magia e ocultismo, então é claro que vão ter essas visões. Não vai ter a visão, por exemplo, totalmente como é a lei da exposição, né? Existe um conjunto de crenças ali, por exemplo, na magia que a minha irmã pratica, enfim. E você pode acreditar ou não, você pode se interessar ou não. Às vezes um assunto te fascina e outro te faz, porra, é essa? Então, pra mim é muito assim. Não é tudo, por exemplo, que a minha irmã estuda, que eu estudo. Mas tem muitos assuntos que ela estuda que eu fico, tipo, bicha, me ensina agora. Entendeu? Então, vai muito de pessoa pra pessoa. E eu acho que o principal é a gente nunca se colocar como vítima das coisas, tá? E eu falo isso assim, em termos de magia e em termos de lei da exposição. Quando a gente se coloca como vítima de, tipo, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo me vampiriza energeticamente, eu sou uma esponja, você tá dando permissão pra aquilo. Falando as duas línguas agora, tá? Eu, como eu disse, gosto de estudar sobre tudo, não quer dizer que eu vou me identificar com tudo, muito menos como a vítima das coisas, né, amiga? Vou estudar pra usar o meu favor, pra sei lá, ter alguma coisa interessante pra fazer no meu dia, mas não pra, que eu estou passando por isso. Não, calma aí, entendeu? Então, essa é a minha visão. Podem comentar aqui o que vocês acharem também, como vocês conciliam, caso vocês sejam de alguma religião ou tenham alguma crença específica. Eu adoro saber e sinto que agrega muito pra todos nós aqui os comentários. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? O meu guia completo da Lei da Exposição tá aqui na descrição. Tem um workbook, auto-hipnose, meditação guiada, tem 2 auto-hipnose, tem de telepatia pra pessoa específica, de pedestal, tem meditação guiada, tem subliminal exclusivo e tem agora uma palestra transcrita de Neville. Se vocês curtirem, eu vou trazer mais pra lá. São palestras transcritas e que eu tô interpretando parte por parte pra que fique mais fácil de entender, porque às vezes tem uma linguagem que a gente fica tipo, girl, what's happening? E, enfim. Então, conforme eu for pegando pra transcrever outras, é um processo que demora, porque eu tenho que explicar e de forma fácil, né? Então, mas eu espero que vocês tenham gostado e tudo mais. E é isso, gente. Vejo vocês semana que vem aqui no canal. Tchau, tchau.